Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Super News. Estamos aqui diretamente do estúdio da Rede Super em Belo Horizonte, falando não só para a TV, falando também para a Rádio Super FM 100,5. Um grande abraço a você que nos ouve pela rádio, a você que nos vê aqui pela televisão. É um prazer trazer notícias, sempre com a perspectiva positiva da Palavra de Deus, noticiando o que é bom, o que é difícil, o que é ruim, mas sempre tentando ver com os olhares da Palavra de Deus. Você pode interagir com a gente, pode mandar o seu WhatsApp, que dentro do possível nós vamos ler o seu WhatsApp aqui durante o programa. É um programa curtinho, mas quem sabe dá tempo. Então, um grande abraço a você. Indique, por favor, você que está ouvindo pelo rádio, indique para os seus amigos, para suas amigas, seus irmãos, suas irmãs, né, para que estejam sintonizados na 100,5 FM, Rádio Super. Temos desde amanhã até 24 horas do dia, é uma programação muito edificante. Hoje tivemos o programa já com o nosso querido Giovanni Gandra, né? Bom Dia com a Palavra, né? Temos noticiário de meia e meia hora. E agora, na hora do almoço, depois do bate-papo com o pastor Serginho, nós temos aqui o nosso Super News, trazendo boas notícias, notícias importantes para você. Quem vai trazer primeiras notícias é o meu querido repórter Milton Guimarães, a quem eu chamo. Boa tarde, Milton. Tudo bem, querido? Boa tarde, Cássio. Quase bom dia, né? Nós estamos no meio do dia. Assim. Tá na transição, né? Na transição, né? Isso. Meio-dia, alguma coisa já é tarde, né? Já é tarde. Isso. Vamos falar que é boa tarde. Milton, vamos lá. Boas notícias. Qual a primeira? Negócio de drive-thru, isso não é de lanchonete, não, Milton? Você gosta de um drive-thru? Gosto. Gosta, às vezes, né? é mais rápido, é mais prático. Agora, você imagina fazer isso para testes do Covid-19. Funciona, né? Que interessante, Milton. Interessante. A ideia surgiu lá no Distrito Federal, pelo governo lá do Distrito Federal. Eles decidiram fazer um drive-thru só para testes rápidos da Covid-19. E esses testes foram espalhados em pelo menos 5 postos lá de Brasília e das cidades ali ao redor de Brasília, cidades satélites. Esse teste funciona muito simples, é simples o funcionamento. Se você está com suspeita de coronavírus, quer fazer o teste, você vai com seu carro até o posto. E lá eles vão aplicar uma série de perguntas. Se você está apresentando alguns sintomas, se você teve contato com alguém que teve positivo para o coronavírus, se você é mesmo assintomático, se você está trabalhando todos os dias, se está em quarentena, você responde essas perguntas e assim você passa por uma espécie de passagem lá e quem responder algumas perguntas como positivo, faz o teste. Assim que fizer o teste, se o seu resultado der positivo, você é indicado a ficar de quarentena. Olha, lá no Distrito Federal eles vão espalhar pelo menos 100 mil testes em drive-thru e as principais áreas que vão receber esses postos são no Plano Piloto, Águas Claras e o Lago Sul, que são as regiões que mais têm os números positivos para pessoas com coronavírus. Mas é muito bacana, né, Cássio? E é bom a gente estar falando disso para as pessoas que às vezes nos ouvem pela rádio lá em Brasília também, ou para as pessoas que nos assistem lá em Brasília, porque quem estiver interessado são esses 3 locais, no Plano Piloto, Águas Claras e Lago Sul. Excelente, né, Milton? Porque é um teste, né? Aí vai ser uma entrevista quase, não é isso? Sim. Para fazer levantamento. Muitas pessoas não sabem direito se devem ou não ficar em quarentena. E até um termo é muito importante, Milton, a gente definir, né, ou identificar, ou diferenciar quarentena de isolamento social. Sim. O termo quarentena é para aquelas pessoas que há suspeita de que estejam com o coronavírus ou que tenham tido contato próximo com alguém que tenha, né, o Covid-19, e essas ficam em quarentena, ficam isoladas em quarentena. Isso. O isolamento social já é algo mais amplo que abrange a todos nós. Sim. Tenhamos tido ou não contato, não é isso? Sim, isso mesmo. Vamos fazer essa diferença, porque o pessoal em casa não tem ideia do que seja, né? O que acontece lá no Distrito Federal é que se o resultado der positivo, aí sim, é quarentena total. Quarentena, isolamento, é diferente do isolamento dos demais, né? Sim, é diferente. Exatamente. Porque mesmo isolados, a gente vai no supermercado, a gente faz outras atividades. Agora, a pessoa que está com positivo para o coronavírus, ela tem que ficar isolada mesmo. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, é máscara. Você não está usando máscara, nem eu, porque estamos falando. Né? Mas é determinação da prefeitura, nos ambientes públicos, todo mundo de máscara, né, Todo mundo de máscara. Você vai nos supermercados, o pessoal andando nas ruas, todo mundo usando máscaras, e isso é muito importante. Eu ganhei da minha mãe está aproveitando que ela
né, do grupo de risco, por causa Sim. da idade, né? Ela Sim. fez um tanto de máscara, rapaz, cada máscara é legal. Eu ganhei 2 ontem. Tem muita gente que está ganhando a vida vendendo máscara também, né, Cássio? Exatamente. Bacana isso. E a gente percebe que a população aderiu, né, a esse comportamento. Sim. Né, sem muita reclamação. Eu acho legal isso. E virou artigo de moda também, né? Ah, a pessoa coloca como estampas. Ficou legal. Tem cada máscara, assim, muito criativa, né? Sim, sim. Ô, Milton, e começou esse negócio lá na China, em Wuhan. Mas parece que está acontecendo, está tendo boas notícias também direto da China, não é isso? Sim. Ô, Cássio, a gente vai falar aqui de Wuhan, que é a cidade onde tudo começou, e por lá o pessoal decidiu suspender a quarentena a partir do dia 8 de abril. Mas a gente vai ver aí uma imagem que mostra o pessoal lá em Wuhan. Eles estão voltando aos poucos com as atividades por lá. Você está vendo que o pessoal está pulando corda, né? É foto do China Daily, né? Eles estão comemorando porque eles estão voltando aos poucos com as atividades por lá. Isso é muito bacana a gente falar, porque tudo começou em janeiro, a cidade ficou paralisada. Alguns jornalistas que estiveram por lá falaram que parecia um deserto. Você andava nas ruas e não via ninguém. Porque, como você disse, está acontecendo isolamento social aqui no Brasil, mas quando você vai na rua, você vê alguns movimentos de carro e de pessoas andando, você vai aos supermercados, as pessoas estão lá comprando normalmente, mesmo usando máscaras. Mas lá em Wuhan, a coisa estava muito mais séria, porque foi lá onde tudo começou e agora a cidade está voltando aos poucos. Inclusive, até engarrafamentos a cidade já está registrando. Uau! Lembrando que Wuhan é uma cidade muito grande, viu? Lá eles têm mais de 11 milhões de habitantes e aos poucos a cidade está voltando. Agora, o grande medo deles, na verdade, são com as pessoas assintomáticas. Sim. São aquelas que não apresentam sintomas nenhum, né? A pessoa não tosse, a pessoa não espirra, a pessoa parece que ela está saudável, sem problema algum. Mas para eles esse é o grande medo, porque essas pessoas andam nas ruas, podem estar passando vírus para as outras, né? E existe essa preocupação. Agora a prefeitura já distribuiu aí para a população, para você ver que bacana aí, cerca de 70 milhões de vales compras. Ah, que bom, rapaz. Então, quem estava com dificuldade de ganhar um dinheiro nessa época, a gente sabe que muitos foram demitidos nesse período. A prefeitura lá de Wuhan já distribuiu aí cerca de 70 milhões na moeda deles, né? 70 milhões para poder distribuir vale compras para as pessoas, né? Então você pode ganhar o seu vale compra, ir ao supermercado, comprar o que você precisa. O comércio, infelizmente, ainda está um pouco fechado por lá. Mas agora é que a cidade está voltando a respirar. Ô Milton, e a gente também tem boas notícias do Brasil, porque os deixa eu pronunciar de novo, os catastrofistas, né, achavam que a coisa aqui ia ser terrível, calamitosa, 1 milhão de infectados e coisas assim. Mas graças a Deus, apesar de infelizmente algumas mortes, o número de curados aumenta a cada dia, não é isso? Sim. A gente tinha comentado aqui, você deve lembrar, Cássio, na segunda-feira, que ao todo são cerca de 600 mil pessoas recuperadas pela Covid-19 no mundo. E a gente não tinha um dado atualizado sobre a situação aqui no Brasil. Mas ontem, no feriado, o Ministério da Saúde divulgou o número e ele é de mais de 22 mil casos recuperados. O número exato, na verdade, é de 22.991 pessoas. É quase 23 mil, né? Estamos próximos aí disso. Infelizmente, a gente está tendo aí um grande número de diagnosticados, são mais de 40 mil, mas a recuperação já é muito alta para o nosso país. E lembrando, né, cara, você estava comentando aí que os alarmistas estavam falando de mais de 1 milhão de pessoas doentes, isso ia acontecer no início de abril, né? Você lembra? Passou. Nós estamos aí com... Agora que foram diagnosticados mais de 40 mil pessoas, né? Sim, e se a gente já está tendo mais de 22 mil pessoas recuperadas, é um número bem alto. Lembrando que a OMS divulgou aí que já estamos em quase 660 mil pessoas recuperadas em todo o mundo. Que bênção. Isso foi divulgado ontem. Que Na bênção. segunda-feira eu tinha dado um dado aqui que era de domingo, que era 600 mil. Agora já subiu e acredito que vai subir ainda mais, porque isso é no mundo inteiro. De novo, eu vou lembrar, já conversei com você sobre isso, sobre Malthus, lá no século XIX, Sim. que falou que o mundo ia acabar porque os alimentos não cresceriam como a população. Sim. Parece que tem um tanto de malthusiano contemporâneo que achava que a coisa ia, né? E o pico ia chegar tanto, o pico vai chegar em dezembro, Natal vai ter esse pico, né? Graças a Deus a gente está percebendo. E eu acho que também esses alarmistas, eles não previram
a aderência da população, pensando no Brasil, né, as políticas públicas, as orientações. É muito interessante você ver pessoas com baixa escolarização, com alta escolarização, pessoas pobres, pessoas ricas, todas aderindo, né, ao uso de máscaras, ao gel. Né, é muito interessante. Hoje mesmo eu fui a um supermercado, um supermercado pela manhã, e na portaria tinha o segurança e uma atendente com um vidro de álcool gel, aquele spray, né, colocou na mão. Sim, tem alguns supermercados até que se você não estiver usando máscara, você não entra, né? Exato. No caso, eu também tive que usar máscara, também teve esse detalhe. Você tem que tirar a máscara na hora, colocar, isso é muito bacana. Agora, tem um protesto, Milton. Tem uns tipos de álcool gel grudentos. Já passou desse? Já. Parece... Que agonia que dá aquele negócio. Sim, parece que é um creme que você está passando na mão e até uma cola. É verdade. Assim, parece que a minha mão está mais suja agora, né? Mas, graças a Deus, as pessoas aderiram bem a isso, né? Por isso que o número de... são 23 mil recuperados, é isso? São quase 23 mil. São 22.991. Estamos precisando aí de 9 para recuperar, para chegar aos 23. Quem sabe você dá essa notícia ainda nesse jornal. No finalzinho do Super News, você entra de novo. Sim. Tá, vou entrar de novo, quem sabe. Nós vamos falar um pouquinho agora, Milton, sobre, né, o uso de máscaras para os cultos está sendo retomado. Né, a suspensão de cultos em diversos estados do Brasil, como parte das medidas de contenção do contágio pelo coronavírus, foi um dos aspectos mais questionados entre as lideranças evangélicas. Mas, aos poucos, os governadores ou a justiça têm decidido reabrir igrejas sob regras para garantir condições seguras nas celebrações. Estados como Santa Catarina, como Goiás, já estão flexibilizando as regras através de decretos que permitem que as igrejas se reúnam novamente, guardadas, obviamente, as medidas de segurança. O uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras, como luvas, e também o uso do álcool gel. E, obviamente, se evitar o contato, o contágio. Inclusive, aqueles que estão nos assistindo pela Rede Super, vem uma imagem de uma igreja, né, a foto do Gospel Mais, que é o site no qual nós pegamos essa notícia, diz que aos poucos estados passam a liberar a retomada de cultos com uso de máscara. Você que nos ouve pela Rádio Super, pode ficar atento aí, que quem sabe aqui em Minas Gerais, né, você que é da Grande Belo Horizonte, quem sabe também ocorrerá essa flexibilização aqui em Minas Gerais. Santa Catarina já acontece, em Goiás já está bem avançado esse processo e pouco a pouco os estados hão de aderir a isso, né? Permitir que os cultos voltem. Pensando que Santa Catarina, por exemplo, ocorreu alguns dias atrás uma reunião de oração na casa de uma irmã, foi invadida por agentes de segurança, proibindo aquela reunião. E é bom saber que aos poucos as coisas podem voltar à normalidade. Falar em normalidade, queria saber como é que está a normalidade, como é que está a situação do outro lado do Oceano Atlântico, lá na África. E eu vou conversar com o missionário Alexandre, que eu conheço por Xande. Xande, tudo bom, querido? Um grande abraço. Como é que você está? 100%, querido? Maravilha. Boa tarde aí, Cássio, Miranda, toda a turma, toda a equipe aí, o time da Rede Super. Graças a Deus, com muita oração, né? Passei eu e minha esposa por essa Covid. E minha esposa ainda está em recuperação, ela já está indo para 31 dias já de sintomas. E eu recuperei, pegamos esse corona, não é fácil, os sintomas foram diferentes de mim e da minha esposa, mas conseguimos vencer, né? Nos deram logo medicamentos, antibióticos, expectorantes, e eu fiquei por volta de 16 dias com os sintomas, né? Muita dor de cabeça, dor no pulmão, dor nas costas, tosse seca, garganta, assim, doía bastante. Perdi o olfato, perdi o paladar. Então foram 16 dias de muita luta, mas o Senhor deu vitória. Amém. Se eu chamar de Xande, desculpa, tá? Mas, fica à vontade. Alexandre, você está no Níger, né? E a sigla da missão é AGD, não é isso? É AGD, exatamente, Associação Guerreiros de Deus. Então, esse é o trabalho da gente, que a gente desenvolve no Níger, ok? Então, são vários projetos, então, são creches, projetos de nutrição,
escolas de costura para mulheres, um centro esportivo. Também trabalho no presídio central, tudo de evangelismo e também no hospital. Então, são quase 18 anos, né? Então, já tem um tempo, desde 2002, fazendo o trabalho e tem sido bem bacana. Ô Xande, e como é que foi o comportamento das pessoas aí com a chegada da Covid, da doença? Vocês estão muito próximos aí, porque Níger é norte da África, é muito perto da Itália, né? Como é que foi o comportamento das pessoas aí? Olha, a gente está, exatamente, o Níger, nós estamos dentro do deserto do Saara, então é tipo meio que o oeste África, então no norte já tem a Líbia, outros países, mas no Níger, especificamente, por exemplo, os dados são 657 casos detectados, 20 mortos até agora e 127 recuperados. Porém, assim, está em quarentena, está tendo toque de recolher a partir das 19 horas e 20 horas, então a polícia chega mesmo, ninguém na rua. Porém, o africano ainda, pela falta talvez de informação ou da mentalidade, aquela coisa mais tribal, eles falam, não, isso é coisa de branco, essa doença aí, não, nós somos fortes, nós temos resistência. A gente já passa por tantas lutas, tanta miséria, tanta malária, então isso aí é só mais uma gripe, isso aí então, e é difícil conter as pessoas porque são ocas. Então, é muito complicado, o pessoal transita ainda, as crianças, os jovens, mas dentro do possível o governo tem tentado dar uma segurada em comércio, que, enfim, essas coisas estão fechadas, assim, está tendo esse cuidado, estão tentando, né, ter esse cuidado. E vocês trabalham com crianças também, não é isso? Uma creche. Como é que tá? Como é que ficou, assim? A vigilância sanitária investigou? Como é que foi o processo? Então, vamos lá. Não pode ter aglomeração. Então, os trabalhos que envolvem são 4 creches, ok? Envolvendo umas 220 crianças ao todo. Também 11 projetos de nutrição, que daí junta muita gente. A média é de 1.000 crianças que a gente consegue dar alimentação por dia. Porém, o que acontece? A gente tem feito, tipo, cestas básicas pequenas, a comida, e distribuído para as famílias, porque não pode ter aglomeração. Então, a equipe toda com máscara, com gelzinho, com luva, eles vão... E eles fizemos, né, fabricamos, os nossos filhos fabricaram as máscaras, ok? Foi distribuído também para a população carente, e aí eles entregam. Então, mas não está tendo a aglomeração. Já foram cerca de 300 famílias atendidas já. Que legal. Okay? Então, a gente está tentando fazer o que dá. O nosso site, não sei se eu posso falar. Não, eu ia pedir para falar, inclusive. Eu ia pedir para falar. AGD, então, né? Aí, o que acontece? É muito importante porque se o Brasil e outras nações já estão tendo dificuldade, imagina o Níger, que é o último IDH do mundo, considerado pela ONU o índice de desenvolvimento humano pior do planeta, o pior lugar para você morar. Então, nós temos o canal do YouTube Alexandre Canhone, que o pessoal pode entrar, ok? E o www.agdniger.com, que também pode estar entrando, vendo as contas do Brasil, ou enfim, o que puder, R$1, R$2, R$3. Então, assim, não estou falando para tirar do Brasil e mandar para o Níger. Isso. Mas, tipo, repartir um pouquinho, né, se vale a pena, porque é muita necessidade, Por favor, Xande, repete aí para mim. O site é? O site é www.agdniger, que é Niger, agdniger.com, ok? No site tem como contribuir? Isso, lá tem o site, tem o Doe, como as pessoas podem ajudar, são 4 contas no Brasil, então fiquem à vontade. E o YouTube, o canal é Alexandre Canhone. Joia. Ô Xande, que Deus abençoe você. Você chegou a ter mesmo, foi identificado como Covid-19 que você teve?
Sim, sim. Inclusive eu tenho aqui, eu posso falar, a gente já passou em outras lives, a gente tinha feito, mostrou os documentos, assim, mostrando, testando positivo e depois o outro negativo. Vou até pegar aqui rapidinho, dá pra gente pôr aqui. Então fazer o seguinte, agora... Xande, fazer o seguinte, eu tenho que ir pro intervalo, aí dá tempo pra você pegar o documento pra gente ver, tá joia? Aí a gente vai pro intervalo rapidamente com o Super News e a gente volta direto da África. Nós estamos chiques aqui agora. Eu tenho que retificar isso aí um pouquinho. No intervalo eu retifico. Pois não, na volta você retifica. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Obrigado. Vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais Super News aqui na Rede e na Rádio Super.